Continuando nossas aulas sobre nomenclatura de compostos orgânicos, né? Ela está ficando um pouco extensa, mas é uma maneira de praticar e você vai revendo os compostos e isso vai ficar mais claro e mais fácil na hora de fazer o seu nome. Quanto mais você praticar, mais facilmente você vai conseguir fazer a nomenclatura dos compostos orgânicos sem se confundir. Vamos lá? Trouxe mais dois compostos aqui. Nomenclatura. Vou tentar fazer mais rápido para não ficar um vídeo muito extenso. Cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, aqui tem duas possibilidades. Eu ir por aqui. Quando eu vou por aqui, aí eu fico dois grupos substituintes, esse e esse. Mas se eu for por aqui, também contém 5 e fica 3 grupos substituintes. Qual eu vou privilegiar na escolha da cadeia principal? Eu vou privilegiar aquela que me der uma cadeia principal com maior número de ramificações. Se eu for por aqui e aqui, tem 5 carbonos, mas eu fico só com 2 ramificações. Se eu for direto, eu fico com 5 carbonos também, mas eu fico com 3 ramificações. Então, eu vou privilegiar aquela cadeia principal, aquela sequência de átomos de carbono que me dê o maior número de grupos substituintes. Outra diferença a gente tem aqui, ó, metil, são 2 metil, e eu tenho aqui um etil também. Então, metil, etil. Qualquer dúvida, volta lá na aula de grupo substituinte para vocês verem o nome desses compostos. Né? Lá no livro de vocês também tem uma tabela que mostra esses grupos e eu falei sobre ela lá na aula sobre grupo substituinte. Então, o primeiro passo, numerar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Qualquer lado que eu for, vai dar os mesmos valores para os compostos. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa sequência, eu vou usar ela. Eu tenho 2, um metil no 2 e o outro metil no 4. São 2, então é dimetil. Aí eu tenho 3 o etil. 3 etil. Quantos carbonos? 5 pentano. Tá certo esse nome? Tá certa essa nomenclatura? Não, está errada. O que está errado aqui? Tá, os termos estão tudo certo, né? É 2,4 de metil, certo. É 3 etil, certo. É pentano, certo. Mas o que está errado aqui? A ordem. Porque eu tenho que lembrar que quando eu vou me referir aos radicais, eu tenho que colocar eles em ordem alfabética. Etil é com E, metil é com M. Para colocar nessa ordem alfabética, eu desconsidero esse dia aqui. Eu só levo em consideração o nome do radical. Etil, metil. Como seria, então, o nome certo? Seria 3-etil, 2,4 dimetil e o nome da cadeia principal, pentano. Essa daqui, errada, certa? Seria essa. Então, tome cuidado isso, porque numa prova, lá no Enem, se ele pedir, dá um nome de composto tal, com certeza vai ter uma alternativa invertendo a ordem dos grupos substituintes. Então, tem que ter um pouquinho de atenção nisso. Olha esse outro composto. Esse outro composto é um hidrocarboneto, só que ele não é um alcano, ele tem uma dupla ligação. Se ele tem uma dupla ligação, ele é classificado como alcino. Como é que eu faço? Identifico a cadeia principal de um alcino. Quando eu for fazer a cadeia principal do alcino, obrigatoriamente, a dupla ligação, ela precisa estar dentro da cadeia principal. Então, sempre vai começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tanto faz, né? Então, vou selecionar esse daqui. Ok? Tenho um radical. Esse radical é o metil. Né? Metil. Então, vou numerar. De onde eu começo a numerar? Daqui ou daqui? Vou numerar, como tem uma dupla ligação, uma insaturação, então esse composto é um alcino, um alceno,
eu vou numerar a partir da dupla ligação. Então, sempre tem que começar daqui. 4, 5, 6. Professor, mas se eu começar daqui, o radical vai ficar no número 2, não é o certo? Não, mas aqui já é outra coisa, porque a dupla ligação já faz essa diferença. Então, quando tiver uma dupla ligação ou uma tripla ligação, eu vou tentar dar o menor número para essa minha dupla ligação. Então, como é que a gente vai fazer o nome? Só tem um metil, então o metil está no que carbono? 5. 5 traço metil. Aí eu vou dar o nome da cadeia principal. Quantos carbono tem? 6. Eu tiro H, X, 6, ó. 6, X, eu tirei o H. Tem uma ligação dupla, então não é AN, é EN. E eu tenho um hidrocarboneto, ó. Aí eu tenho o metilhexeno. Tá certo isso? Não. O que está faltando aqui? Identificar a minha dupla ligação. Como é que eu vou fazer? 5 traço metil, até aqui tá certo. X traço, o carbono tá aqui. 1 eno. 5 metil, X, 1 eno, tá? Então, já começa a dar uma complicada quando eu tenho uma dupla ligação, uma tripla, porque eu preciso também identificar essa dupla ou tripla ligação. Beleza? Próxima aula, continuo com a nomenclatura de hidrocarbonetos.